Olá, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí novamente. Eu fico sempre muito feliz e agradecido a Deus por cada um de vocês que acessam esse canal. Nós que estamos aqui já há muito tempo, não é? Há muitos anos, nós passamos aqui todos os dias para estudarmos a Bíblia juntos. Nosso objetivo aqui é fazermos estudos expositivos, olhando o contexto bíblico, tirando lições para nós. Sabemos que muitas vezes os nossos estudos que estamos fazendo não agrada a todo mundo, não é? Existem muitas linhas teológicas distintas, mas eu procuro me deter no que a Bíblia diz. Eu procuro olhar o que as Escrituras estão ensinando, o que homens e mulheres sérios que estudaram e estudam a Bíblia dizem sobre esses assuntos. E, por vezes, os nossos comentários aqui, eles não agradam a todos, não deixam todo mundo feliz, mas eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para dizer o que a maioria pensa, o que um movimento A ou B pensa, o que a Bíblia está dizendo. E a gente tem feito esse estudo com muito cuidado. E eu louvo a Deus por você que tem caminhado comigo durante todos esses anos estudando a Bíblia, ou você que tem chegado recentemente. Eu fico muito grato pela companhia de cada um. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Muito bem, nós estamos começando o capítulo 12 de 1 Coríntios. Ontem nós começamos falando apenas dos versículos 1 e 2 e hoje nós vamos a 1 Coríntios 1, 2 e 3. Paulo diz a respeito dos dons: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, o problema dos dons espirituais na igreja de Corinto, ele estava sendo tratado e abordado por Paulo no capítulo 12. A igreja de Corinto tinha dons distribuídos ali entre os membros, mas eles eram extremamente mal administrados pelos próprios cristãos. E o primeiro problema que nós encontramos na igreja de Corinto é que ela usou então mal os dons. Se você olhar comigo lá no versículo 7, Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Não lhe faltava dom algum, porém, ela tentou colocar o dom da variedade de línguas como o dom mais importante, como símbolo de status espiritual, como símbolo de espiritualidade. E isso foi um grande problema para a igreja de Corinto. É imperativo, é importante entender o que a Bíblia diz, o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto. E, irmãos, eu leio isso aqui e parece que eu estou vendo Paulo olhando para essas igrejas dos nossos dias e falando a mesma coisa. Como a gente vê igrejas hoje que estão usando essa variedade de línguas aqui como um status espiritual. É importante ressaltar que os dons espirituais não são aferidores de espiritualidade. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais nela. Se você fosse medir espiritualidade da igreja pelos dons, a igreja de Corinto então era a igreja mais espiritual existente, porque ela tinha todos os dons. Mas estudando aqui, você sabe muito bem que a realidade da igreja de Corinto era outra. Então, cuidemos com isso aqui, cuidemos com esses exemplos aqui, para você não ficar olhando, e eu falo isso aqui com muito temor e respeito, mas cuidado para você não ficar olhando o movimento religioso que tem por aí, onde você fica vendo toda hora as pessoas falando naquele tipo, me usam a expressão, né, falando em línguas, rodopiando, gritando, fazendo tanto barulho, e você diz, não, porque ali o espírito é forte, porque ali as pessoas são espirituais. Olha o que está acontecendo ali, olha
como o Espírito se manifesta naquelas línguas, naqueles gritos, naquelas coisas. Cuidado. Cuidado para você não ser enganado por essas coisas. E eu volto a dizer, irmãos, eu falo isso aqui com muito temor e com muito respeito. Mas eu vejo hoje, infelizmente, essas mesmas manifestações que eram na igreja de Corinto e que Paulo chama a atenção daqueles irmãos acontecendo nos nossos dias. Os crentes não eram mais espirituais, mas eles eram carnais. Aqueles crentes de Corinto, eles não eram maduros, eles eram infantis. Eles tinham carisma, mas não tinham caráter. Eles tinham dons, mas não tinham piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha um testemunho consistente. Está entendendo? Você vê muito isso hoje. Você vê muitas pessoas, os crentes, muitas vezes, no momento do culto, parece êxtase, gritando exageradamente, falando aquelas palavras incompreensíveis e dizem, não, isso é a língua dos anjos, é a língua estranha, mas não tem nenhum carisma, não tem o amor cristão. Quando saem da porta do templo para fora, não tem nenhum testemunho de vida, não frutificam no Espírito, não estão vivendo o que Gálatas capítulo 5 mostra, o fruto do Espírito. Será que o Espírito Santo na vida dessas pessoas se manifestam só naquele momento em que supostamente estão falando aquelas línguas estranhas? São coisas, irmãos, que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto e precisa ser olhado com muita seriedade nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Faltava amor entre os crentes de Corinto, faltava santidade diante dos olhos do Senhor. Era uma igreja de excesso, mas faltava ordem e decência. E eu volto a dizer, os tempos mudaram, mas os erros do passado continuam o mesmo. Os mesmos erros são repetidos pela igreja contemporânea da nossa época. Há igrejas que ainda ensinam que o dom de variedade de línguas é o selo e a evidência do batismo com o Espírito. Já viu essa? Eu já cansei de ver pessoas dizendo, não, aí vocês não têm o Espírito, porque eu não fico vendo essas línguas estranhas aí. Aí eu não vejo, aí vocês não têm o Espírito. É uma igreja morta, porque eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo essas línguas estranhas aonde vocês reúnem, eu não vejo esses movimentos, eu não vejo o mover do Espírito. E querem medir espiritualidade, querem medir batismo com o Espírito, o selo do Espírito, apenas na língua estranha ou apenas nesses movimentos estranhos que você vê e dizem que isso é o Espírito. Mas isso é muito distante do que a Bíblia diz. Isso é muito longe do que o que a Bíblia diz. Eu uma vez conversei com uma pessoa que congregava um desses movimentos e essa pessoa, ela dizia para mim, é uma pessoa que tem um bom testemunho de crente, muitos anos, mas reúne nesses lugares, e ela conversando comigo, ela diz triste, Paulo, eu sou triste porque até hoje eu não fui batizada com o Espírito Santo. Eu até hoje não falo em línguas. E essa pessoa, crente mais de 15, 20 anos, em um desses movimentos ela aprendeu assim. E ela, triste, mas tem um caráter, tem testemunho, tem vida. Mas alguém disse a ela, ensinou para ela que porque ela não fala em línguas, porque ela não faz aqueles movimentos todos estranhos, ela não tem o Espírito. E isso é um equívoco muito grande. Isso é uma tristeza muito grande ver isso e ver pessoas sendo enganadas hoje a tal ponto. Irmãos, existem igrejas que até hoje ensinam que o dom de variedade de línguas é o selo, é a evidência do Espírito Santo, que essa é a verdadeira espiritualidade. Assim, se o crente não fala em línguas, é uma pessoa de segunda categoria, uma pessoa que não tem o Espírito. Isso é um equívoco,
A Bíblia diz que todos os salvos são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, capítulo 12, o versículo 13. Se você foi verdadeiramente salvo no momento da sua conversão, no momento da sua salvação, você foi selado pelo Espírito, batizado pelo Espírito. No momento em que você recebe Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Mas nem todos os crentes têm esse dom de variedade de línguas, nem nos dias de Paulo, e muito menos hoje, que não há mais a necessidade desse dom, como eu disse, que era um dom de confirmação entre os judeus, para mostrar que eles eram cristãos. Não é? Hoje nós temos a revelação completa e esse dom já cumpriu o seu papel. Nós não vemos mais na palavra nenhum fundamento para falar que esse dom continua ativo, vivo hoje. E mesmo que fosse, você vai ver na lista de dons, todos os dons aqui são citados, a gente vai ler isso com detalhe, eles foram citados para edificação da igreja. Esse dom de língua na época era para edificação pessoal. Então mesmo que estivesse ativo ainda hoje, ele não teria nenhuma importância prioritária, porque os dons é para edificação do corpo, esse é para edificação pessoal. Então, se fôssemos colocar em linha de importância, esse seria o menos importante. E hoje é feito como? Esse é colocado como o mais importante, como uma evidência do Espírito Santo. Quando, na verdade, ele é para edificação pessoal. É algo entre você e Deus. Irmãos, é muito claro que a Bíblia diz, mas infelizmente as pessoas lutam em misturar o que a Bíblia diz, em confundir, e muitos que estão nesse meio, muitas vezes ensinados, pressionados, confrontados diante disso, acabam aceitando, engolindo essa ideia como se isso fosse realidade, como se isso fosse assim mesmo, e simplesmente não investigam o que a Bíblia diz, não estudam o que a Bíblia diz, não procuram compreender e vão se deixando levar por essas coisas. É triste, mas é uma realidade. Irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para saber. Todos temos o Espírito Santo se você tem Jesus como seu Salvador. E esses dons de línguas que nós vemos hoje tiveram seu papel lá no fundamento da igreja. Você não vê nenhum incentivo, nenhuma forma que isso perdure até hoje nas Escrituras. E mesmo que fosse, mesmo que você creia que isso exista ainda, saiba, isso é para edificação pessoal, isso é entre você e Deus. Não é para você se projetar em cima disso como se fosse uma coisa tão importante, tão prioritária ou marca de espiritualidade. Pensa nisso. Deus te abençoe. O estudo ficou longo, mas precisava para a gente falar sobre isso. A gente segue falando isso no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.